A mãe sempre disse que o pai foi embora, mas a filha descobriu a verdade sozinha. Ela cresceu ouvindo a mesma frase, repetida como uma sentença. Seu pai te abandonou. Ele foi embora e nunca mais quis saber de você. Durante anos, ela acreditou. Engoliu o vazio. Aprendeu a não perguntar. Mas havia algo estranho no olhar da mãe, sempre que o nome dele surgia. Um desconforto, um desvio no olhar, um silêncio pesado que dizia mais do que 1000 palavras. E foi só quando ela encontrou, por acaso, uma carta antiga escondida no fundo de uma gaveta, que tudo começou a desmoronar. Era como se a verdade tivesse esperado o tempo certo para aparecer. E o que estava escrito ali mudaria tudo o que ela acreditava sobre a própria vida, sobre o passado e, principalmente, sobre quem sua mãe realmente era. Se essa história já te prendeu até aqui, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. E se você curte histórias reais, tensas e com reviravoltas que mexem com a gente por dentro, já deixa o like agora. Isso mostra pro YouTube que você quer mais vídeos assim. E aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem uma nova história que vai te fazer pensar, sentir e questionar tudo o que você acredita sobre família, verdade e destino. Desde muito cedo, havia algo na casa daquela menina que não podia ser nomeado, um silêncio específico, que só surgia quando o assunto era o pai. Ele era como uma sombra que pairava pelos cômodos, sem rosto, sem voz, mas presente o suficiente para ser sentido. Toda vez que ela perguntava, mesmo inocentemente, algo como "por que o papai não mora com a gente?", a resposta da mãe era sempre a mesma, seca e final. Ele foi embora. Ele nos deixou e nunca mais quis saber de você. Depois vinha o olhar firme, o suspiro pesado e o encerramento abrupto da conversa. A menina aprendeu ainda pequena que certas perguntas doem mais do que esclarecem. Mas isso não apagava o vazio que se formava dentro dela. Com o passar dos anos, essa ausência foi se transformando em dúvidas que cresciam junto com ela. Nas apresentações da escola, enquanto os colegas mostravam fotos de viagens com os pais, ela ficava em silêncio. No Dia dos Pais, enquanto todos faziam cartõezinhos com corações, ela pintava folhas em branco fingindo estar ocupada. Os professores perguntavam: "Seu pai vai vir?" E ela respondia com um sorriso forçado: "Não, ele não gosta da gente." Era o que a mãe dizia. E se a mãe dizia, devia ser verdade. Mas mesmo com todas essas confirmações, algo dentro dela permanecia inquieto, como uma peça fora do lugar. Ela começou a observar os sinais, pequenos detalhes que passavam despercebidos, mas que, com o tempo, começaram a gritar dentro dela. Por que a mãe sempre mudava de assunto quando ela tentava lembrar de alguma cena da infância? Por que nunca havia fotos do pai? Nenhuma imagem, nenhum objeto, nem mesmo um documento com o nome dele. Era como se ele tivesse sido apagado da existência. Como se a história tivesse sido escrita apenas pela metade. E era exatamente isso que doía. Não ter o direito de conhecer a própria origem completa. O mais curioso era que, mesmo com todas as tentativas de manter a verdade escondida, a mãe carregava nos olhos uma espécie de dor que não sabia disfarçar. Não era apenas raiva ou mágoa, era algo mais profundo, como se houvesse culpa misturada naquelas palavras duras. Era como se, toda vez que ela dizia "ele nos abandonou", estivesse tentando convencer a si mesma daquilo. E foi esse olhar, esse pequeno tremor no tom de voz da mãe, esse desvio sutil de quem esconde algo, que acendeu um alerta na filha. A menina cresceu. E com o tempo, aquela dúvida que parecia pequena como uma pedra no sapato, virou uma ferida aberta. Ela começou a se perguntar: e se não for bem assim? E se o que me contaram não for toda a verdade? As palavras da mãe já não bastavam mais. Ela precisava entender, precisava saber, porque viver com o eco de um pai ausente, sem nenhuma explicação real, era como andar por um corredor escuro sem saber o que há no final. E ela estava prestes a acender a luz e descobrir que a verdade pode doer mais do que a mentira, mas também pode libertar. A ausência dele não era apenas uma ausência física, era como um buraco no tempo,
um capítulo rasgado da própria história. E à medida que ela crescia, esse vazio se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Era como se todo mundo ao redor tivesse um mapa de origem, um retrato de onde veio, menos ela. A infância foi marcada por momentos silenciosos e desconfortáveis, principalmente em datas comemorativas, como o Dia dos Pais. Enquanto os colegas mostravam com orgulho os cartões que tinham feito para os seus, ela mantinha o olhar baixo, fingia estar distraída ou inventava que o pai estava viajando, mesmo sem nunca tê-lo visto. Era mais fácil sustentar uma mentira do que repetir a única frase que ouvia da mãe. Ele nos abandonou. Nas reuniões da escola, a cadeira ao lado da mãe estava sempre vazia. Ninguém aparecia para buscá-la quando caía no pátio. Ninguém a ensinou a andar de bicicleta. Ninguém a levantava nos ombros para ver melhor os fogos no fim de ano. Tudo isso era sutil, cotidiano, mas doloroso. Cada gesto simples que envolvia um pai era uma lembrança direta de que ela não tinha aquele espaço preenchido. Era um tipo de orfandade emocional, não pela morte, mas pela ausência sem explicação. Ela começou a comparar sua realidade com a dos outros. Observava como os pais dos colegas apareciam para as apresentações de dança, para as reuniões de notas, para os jogos escolares. Via o carinho, o orgulho nos olhos dos pais que aplaudiam os filhos, e se perguntava por que ninguém nunca tinha olhado para ela daquela forma. Será que ela era mesmo indesejada? Será que tinha feito algo errado? A mente de uma criança não entende as entrelinhas do mundo adulto, então, naturalmente, a culpa cai sobre si mesma. E isso ficou marcado dentro dela como uma ferida que o tempo não fechava. Conforme os anos passavam, ela percebia que mesmo os outros parentes da família evitavam tocar no assunto. A avó mudava de tema, os tios fingiam que não ouviram. Era como se todos tivessem assinado um pacto silencioso para manter aquela história enterrada. E quanto mais esse silêncio se fortalecia ao redor, mais alto ele gritava dentro dela, porque a ausência do pai já não era apenas uma questão de saudade ou carência, era uma falha de identidade. Ela precisava saber quem era ele, como era o rosto dele, se falava alto, se ria baixo, se tinha alguma mania que ela também herdou. Mas todas essas perguntas batiam em uma parede gelada. A mãe. A relação com a mãe, mesmo com carinho em alguns momentos, era marcada por uma tensão invisível. Um amor cheio de rachaduras, onde a confiança parecia incompleta. Era como se ambas soubessem que havia algo ali, escondido entre as palavras não ditas. E isso gerava um peso. Não era mais apenas a ausência do pai que doía, mas o fato de que ninguém lhe dava o direito de entender sua própria história. Ela não queria julgamentos, nem brigas. Queria apenas saber, ter a chance de preencher aquele buraco dentro do peito com alguma verdade. Até que um dia, sem querer, ela encontrou algo. Algo pequeno, mas poderoso. Uma pista esquecida no tempo. E naquele momento, tudo começou a mudar. Porque uma coisa é crescer em silêncio. Outra é descobrir que ele foi construído por escolhas que ela nunca fez. E que talvez a verdade estivesse mais próxima do que imaginava. Era uma tarde comum, como tantas outras. O tipo de dia em que nada parece prestes a acontecer. A filha estava organizando algumas gavetas antigas do armário da mãe, procurando por um documento escolar perdido, quando se deparou com uma pequena caixa de madeira, trancada, mas com a tampa mal encaixada. Aquilo imediatamente chamou sua atenção. Não era o tipo de coisa que costumava estar ali, muito menos da forma como estava, escondida sob papéis velhos, roupas que não serviam mais e recordações empoeiradas. A caixa parecia guardada há anos, ou escondida por motivos que ela ainda não podia imaginar. E foi ali, naquele momento aparentemente banal, que a verdade começou a se revelar. Com os dedos trêmulos, ela abriu a caixa. Dentro havia fotos antigas, algumas cartas amareladas e um envelope sem remetente, já meio rasgado. A caligrafia do lado de fora era firme e masculina. Quando ela virou o envelope, leu o nome de sua mãe e logo abaixo, a data. Dezembro de 2007. Seu coração acelerou. A carta tinha sido enviada quando ela ainda era muito pequena.
Aquilo a fez engolir seco. Era uma peça do passado, esquecida ou escondida de propósito. Com cuidado, retirou a folha de dentro e começou a ler. As primeiras palavras fizeram suas pernas fraquejarem. Eu nunca deixei vocês. Nunca deixaria minha filha. Tentei contato tantas vezes, mas você me bloqueou de tudo. A carta era do pai. Não havia dúvidas. A forma como ele falava, o tom emocionado, a tentativa desesperada de reconexão. Ele dizia que amava a filha, que passava noites acordado pensando em como ela estaria crescendo. Pedia notícias, implorava por uma foto, por uma resposta. E mais do que tudo, ele afirmava que nunca tinha abandonado ninguém, que na verdade foi afastado sem explicação, que tentou ligar, escrever, visitar, mas em todas as tentativas encontrava barreiras, nada passava. Tudo era bloqueado pela própria mãe da criança. O conteúdo da carta era um grito preso no tempo. A cada linha que lia, a filha sentia o chão sumir sob seus pés. A narrativa que ouviu por anos começava a desmoronar. A ideia fixa de que seu pai era um covarde que sumiu agora se quebrava como vidro. O mais doloroso era perceber que a mãe leu aquela carta. Ou pior, nunca chegou a abri-la, como o envelope dobrado indicava. E mesmo assim, seguiu sustentando a mentira. Que tipo de mágoa era capaz de fazer uma mãe apagar completamente a existência do pai da própria filha? Ou pior, será que ela fez isso por proteção ou por vingança? Com a carta nas mãos, ela se sentou no chão, sem saber o que fazer. As emoções se misturavam. Raiva, confusão, tristeza e um vazio ainda maior do que antes. Porque agora ela não tinha apenas perguntas. Tinha também uma parte da resposta. E isso mudava tudo. Não era mais só uma ausência. Era uma verdade oculta. Uma história amputada pela decisão de alguém. A figura do pai, até então apagada, começava a ganhar forma através das palavras escritas naquele papel envelhecido. Ele parecia real, presente, lutando para existir na vida de uma filha que nem sabia da sua tentativa. O mais inquietante era saber que, se não tivesse encontrado aquela caixa, talvez nunca soubesse de nada. Teria vivido a vida inteira acreditando em uma mentira conveniente. Teria enterrado a ideia de um pai bom, amoroso, que quis estar ali, mas foi impedido. E foi exatamente isso que mais doeu. Não o abandono, mas a manipulação da dor. A tentativa de controlar o que ela sentia, o que ela pensava, o que ela sabia. E agora que a verdade havia sido parcialmente revelada, ela sabia que não podia mais ignorar. Precisava ir mais fundo. Precisava encontrar aquele homem. Olhar nos olhos dele e perguntar: por que você nunca veio me buscar? Ou confirmar de vez que a história sempre foi outra. A noite chegou pesada naquela casa. O silêncio entre mãe e filha era mais ensurdecedor do que qualquer discussão. As palavras estavam entaladas. Os olhares evitavam se cruzar. Filha sabia que não podia continuar fingindo que nada havia mudado depois daquela carta. Por mais que a mãe tentasse agir normalmente, o peso da verdade agora estava no ar, pairando como uma tempestade prestes a explodir. Então, sem conseguir segurar mais, ela entrou na sala com a carta nas mãos e, com a voz embargada, perguntou diretamente: por que você mentiu para mim todos esses anos? A mãe congelou. O tempo pareceu parar por alguns segundos. O silêncio agora era uma resposta clara de que havia algo muito mais profundo por trás daquela mentira. A mãe olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não havia mais como escapar. Ela respirou fundo, sentou-se no sofá com as mãos no rosto e começou a falar. Disse que, quando a filha nasceu, o relacionamento com o pai já estava destruído por brigas constantes, traições e promessas quebradas. Ela contou que, após a separação, o pai até tentou se aproximar, mas sempre do jeito errado, com cobranças, chantagens emocionais e ameaças. A mãe, com medo, decidiu cortar todos os laços, não por ódio, mas por proteção. A carta? Sim, ela recebeu, mas não teve coragem de abrir. Guardou, escondeu, fingiu que aquilo nunca chegou. Na época, achei que estava te poupando de um sofrimento maior, disse ela com a voz embargada. Mas para a filha,
Essa justificativa soou como um tapa. Poupando de quê? De saber a verdade? De ter uma chance de conhecer meu pai de verdade? De decidir por mim mesma? A dor agora se misturava com uma indignação difícil de conter. A mãe tentou justificar novamente. Eu estava com medo. Eu também era jovem. Não sabia lidar com tudo isso. Mas nada parecia suficiente. O que mais machucava era perceber que todas as versões da sua infância, todas as histórias sobre o pai que a mãe havia contado, poderiam ter sido fabricadas, exageradas ou até mesmo inventadas. Isso não era apenas uma mentira. Era uma construção emocional inteira, uma vida moldada sob uma narrativa controlada. A filha queria gritar, correr, sumir. Mas algo dentro dela dizia que aquele era o momento de escutar até o fim. Talvez, só talvez, a mãe também carregasse feridas profundas que nunca conseguiu curar. Talvez houvesse mais dor do que maldade por trás daquela decisão. Ainda assim, nada justificava tirar dela o direito de conhecer a verdade. Ela precisava ouvir tudo. Precisava entender o que mais foi escondido. E mais, precisava saber se ainda existia alguma chance de reencontrar o pai, de ouvir o outro lado da história. Agora que sabia que ele tentou contato, que ele não a esqueceu, não havia como simplesmente enterrar essa descoberta. A conversa durou horas. Choros, interrupções, silêncios desconfortáveis. A mãe se desarmou aos poucos. Confessou que durante muito tempo se sentiu culpada, mas também acreditava estar fazendo o certo. Você era tudo para mim, e eu só queria te proteger, disse ela com os olhos vermelhos. A filha entendeu a dor, mas não perdoou imediatamente. Porque há feridas que não cicatrizam com explicações. São marcas profundas, que só o tempo e a verdade, toda a verdade, podem tratar. E a única certeza que ela tinha agora era: precisava encontrar o pai. Precisava ouvir dele o que realmente aconteceu. Precisava sentir por si mesma quem ele era. Porque viver baseada em versões dos outros, isso já não era mais uma opção. No dia seguinte, a filha acordou com os olhos inchados, mas com uma nova determinação que queimava em seu peito. A noite anterior havia sido um divisor de águas em sua vida. Pela primeira vez, ela enxergava a mãe como uma mulher cheia de falhas, arrependimentos e decisões difíceis, e não apenas como a figura protetora e inquestionável que sempre conheceu. Mas ainda restava um vazio imenso, a ausência do pai e o mistério que o cercava. Se ele havia escrito aquela carta, se havia tentado contato, então ele ainda estava por aí, em algum lugar. E agora, ela precisava encontrá-lo. Não por vingança, não para jogar verdades na cara dele, mas para reconstruir uma parte de si mesma que sempre esteve incompleta. Com o coração acelerado, ela foi até o quarto, abriu uma gaveta antiga onde guardava documentos, fotos e lembranças antigas, e começou a vasculhar em busca de qualquer pista. Entre as coisas que estavam ali desde a infância, encontrou uma foto amarelada de um homem sorrindo ao lado de uma mulher mais jovem. Seus pais, antes de tudo desmoronar. No verso, um endereço antigo escrito a caneta. Aquilo foi como um sopro de esperança. Mesmo sabendo que anos haviam se passado e que ele provavelmente não morava mais ali, decidiu que precisava tentar. Tirou uma foto do endereço com o celular, pegou o transporte público até o bairro e, ao chegar, sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. A casa ainda estava lá, velha, mas de pé. Ela hesitou, pensou em voltar, mas bateu. Quem atendeu foi uma senhora de cabelos grisalhos, que olhou para ela com estranheza. Desculpa, eu estou procurando por um homem que morava aqui anos atrás. Ele se chama Roberto. Era casado com minha mãe, Luciana. A mulher franziu o senho por um momento, e então seus olhos se iluminaram como quem reconhece um nome antigo. Ah, o Roberto. Ele morou aqui sim, mas isso faz tempo, querida. Uns bons 10 anos. Depois se mudou para outro estado. Acho que para o interior de Minas, se não me engano, Montes Claros. A filha agradeceu, pegou o pouco de informação que tinha e saiu dali com uma sensação agridoce. Estava mais perto, mas ainda distante. De volta para casa, ela usou a internet para tentar rastrear qualquer sinal do pai. Pesquisou em redes sociais,
sites de busca, fóruns, até perfis com nomes parecidos. Tudo parecia uma agulha no palheiro. Mas então, numa página de uma associação de ex-funcionários de uma antiga empresa de logística, encontrou o nome completo dele numa lista de aposentados. Ao lado, um e-mail. Hesitou por longos minutos antes de escrever. O que dizer? Como se apresentar? Por onde começar? Decidiu ser direta, simples e sincera. Meu nome é Camila. Sou sua filha. Encontrei uma carta sua e agora preciso saber quem você é de verdade. Se ainda estiver aí, por favor, responda. Dias se passaram em silêncio. A mãe, nesse meio tempo, observava tudo com uma mistura de culpa e medo. Sabia que o reencontro da filha com o pai poderia trazer verdades que ela não estava preparada para ouvir, mas não disse nada. Pela primeira vez, deixou que a filha escolhesse seu próprio caminho. Até que, numa tarde chuvosa, o celular da filha apitou com uma notificação. Era uma nova mensagem. O remetente, Roberto. O coração dela quase parou. Abriu com as mãos trêmulas. Lá estava, uma resposta curta, mas cheia de emoção. Camila, eu esperei por esse dia durante anos. Nunca deixei de pensar em você. Me diga onde você está. Naquele instante, tudo mudou. A dor ainda estava lá, mas agora havia esperança. A história, que antes parecia escrita em pedra, novos capítulos. Ganhava. E a filha, finalmente, sentia que estava cada vez mais perto da verdade que sempre buscou. A resposta do pai caiu sobre a filha como uma tempestade de emoções. Ela leu e releu aquela mensagem incontáveis vezes, tentando absorver cada palavra. Ele ainda estava vivo. Ele lembrava dela. E o mais importante, ele queria vê-la. Aquilo era tudo o que ela nunca teve coragem de sonhar. Mas junto com a esperança, veio o medo. E se ele fosse diferente do que ela imaginava? E se tivesse construído outra vida? E se a mãe tivesse razão o tempo todo? Ainda assim, ela não podia mais voltar atrás. Marcou um encontro com ele numa cafeteria discreta da cidade vizinha, um lugar neutro, longe das memórias da casa em que cresceu. Os dias que antecederam o encontro foram insuportavelmente longos. A ansiedade tomava conta de cada pensamento, de cada segundo. No dia marcado, ela chegou cedo, sentou-se próxima à janela e ficou observando cada pessoa que entrava, tentando adivinhar qual delas carregaria os traços que via nas próprias feições no espelho. Quando ele finalmente entrou, o tempo pareceu parar. Era mais velho do que ela imaginava, mas os olhos eram os mesmos da foto antiga guardada na gaveta. Ele também a reconheceu imediatamente. Caminhou até a mesa com passos lentos, como se cada movimento fosse pesado de emoção. Quando se sentaram, o silêncio tomou conta por alguns instantes, até que ele segurou as mãos dela com delicadeza e disse: "Você cresceu linda. Desculpa por não ter estado presente." A filha engoliu seco. Ela tinha tantas perguntas, tanto ressentimento acumulado, mas naquele momento o que mais queria era ouvir, entender, saber a verdade. O pai começou a contar tudo: como foi expulso de casa após uma briga com a mãe, como tentou se reaproximar várias vezes, mas era barrado, como escreveu cartas que nunca foram entregues, como passou anos observando de longe, com medo de interferir, de causar mais dor. Ele mostrou registros, cópias de cartas, até fotos que guardava escondidas, dela, pequena, em festas da escola. Imagens que provavelmente pegou pelas redes sociais da mãe. A cada revelação, a filha sentia seu mundo girar. A verdade que ela tanto buscou estava ali, nua, crua, desconcertante. A mãe havia mentido, não para protegê-la, como dizia, mas por orgulho, por mágoa, por medo de perder o controle. Aquilo doía mais do que ela imaginava, mas ao mesmo tempo era libertador, porque agora ela podia montar seu próprio quebra-cabeça com suas próprias peças, sem depender da versão de ninguém. O pai, por sua vez, não exigia nada. Não pedia perdão desesperadamente. Não tentava forçar um laço imediato. Apenas se colocava à disposição. Se você quiser me conhecer, eu estou aqui. Se quiser ir embora, vou entender. Mas eu precisava te dizer a verdade. Naquele momento, ela percebeu que o mais difícil não era ouvir a verdade, mas decidir o que fazer com ela.
Ela ainda amava a mãe, apesar de tudo. Ainda enxergava nela a mulher que a criou sozinha, que se sacrificou em silêncio. Mas agora sabia que amor não anula erro e que perdão não significa esquecimento. Era hora de confrontar a mãe, não com raiva, mas com maturidade. Ela precisava encarar a mulher por trás da figura materna, entender os motivos, os traumas, os medos, porque só assim conseguiria seguir em frente. Ao se despedirem, pai e filha se abraçaram. Um abraço apertado, demorado, com o peso de anos perdidos e a leveza de um reencontro que parecia improvável. Ao voltar para casa, a filha sentia que uma nova jornada começava. Uma jornada não apenas de reconexão com o pai, mas de reconstrução de si mesma, da verdade e da confiança. E talvez da chance de curar uma família que foi partida, mas nunca deixou de existir. O reencontro não foi apenas um momento, mas uma explosão de emoções reprimidas por anos. Quando ela viu o pai pela primeira vez, sentiu uma mistura confusa de alívio, dúvida e uma pontada profunda de tristeza por todo o tempo perdido. Ele estava ali, de verdade, sentado à sua frente, com olhos que carregavam a mesma intensidade e fragilidade que ela sentia por dentro. O pai, com a voz embargada, abriu uma caixa com documentos, fotos e cartas que provavam cada tentativa de contato que ele fizera. Bilhetes escritos à mão, mensagens de texto, até provas de visitas que a mãe impedira. A cada uma dessas revelações, ela sentia uma mistura de raiva pela injustiça e esperança pela possibilidade de reconstrução. Ele não fora o homem ausente e indiferente que lhe venderam. Fora, na verdade, um homem invisível numa história escrita por silêncio e omissão. O pai contou sobre as noites sem dormir, pensando nela, imaginando como seria sua infância, seus passos e suas primeiras palavras. Explicou que nunca desistira, mesmo diante das portas fechadas e do silêncio. Mostrou até fotos que tirou escondido, de longe, durante aniversários e eventos escolares. Momentos em que ela nem sequer imaginava que ele existia naquele espaço, como um espectador invisível da própria vida da filha. Essas imagens fizeram o coração dela pulsar forte, uma mistura de alegria e uma saudade que ela nunca tinha sentido antes. Era a prova concreta de um amor que, embora impedido, jamais morreu. Mas aquele reencontro também trouxe à tona dores que ainda sangravam. A filha precisou lidar com a realidade de que as feridas não se curam com um abraço ou com promessas de futuro. A ausência de anos deixara marcas profundas, uma distância emocional que não se encurta do dia para a noite. Ambos sabiam que precisariam de tempo para reconstruir o vínculo, para aprender a confiar um no outro depois de tanta desconfiança. Houve momentos de silêncio pesado, em que as palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão que sentiam. Ela se pegava olhando para ele e se perguntando como seria ter tido essa presença desde o começo. Como teria sido crescer com o pai ao seu lado. No meio desse turbilhão, surgiram perguntas que não tinham respostas fáceis. Como reconciliar o amor pela mãe com a verdade revelada? Como lidar com a culpa que sentia por ter odiado um homem que lutava por ela? O reencontro não apagava as memórias de dor, mas lançava uma nova luz sobre tudo o que havia acontecido, trazendo a chance de reescrever a história que lhe foi negada. Eles conversaram por horas, trocando histórias, chorando juntos, construindo pequenos momentos que seriam a base para o que poderia vir a ser um relacionamento verdadeiro. O reencontro também foi um espelho para a filha. Ela percebeu que a vida é feita de histórias incompletas, segredos que moldam o presente e que o perdão não é uma linha reta, mas uma estrada sinuosa que se percorre com paciência e coragem. Ela entendeu que, apesar do que foi tirado dela, ainda havia uma oportunidade de escolher o que fazer dali para frente. O pai, por sua vez, expressou um desejo sincero de ser parte da vida dela, não para substituir o passado, mas para construir um futuro que valesse a pena. Na despedida, um abraço forte e silencioso selou aquele momento. Um encontro que não apagava as cicatrizes, mas que abria espaço para a cura.
Enquanto voltava para casa, a filha sentia algo que não experimentava há muito tempo: esperança. A esperança de que, mesmo com as feridas e as perdas, ainda era possível escrever um novo capítulo com mais verdade, amor e compreensão. A vida não apagava o passado, mas permitia que ela fosse mais do que a dor que carregava. E, naquele instante, ela decidiu que não deixaria o silêncio dominar novamente sua história. Ela seria a autora da sua própria verdade. Mesmo depois do reencontro, a dor persistia, como uma sombra que se recusa a desaparecer com a luz. A filha agora carregava não só a alegria da verdade descoberta, mas também o peso das feridas antigas que não cicatrizavam facilmente. A confiança na mãe, que antes era um pilar inabalável em sua vida, estava profundamente abalada. Era como se a base de tudo que ela conhecia tivesse rachado, revelando um vazio cheio de dúvidas e mágoas. Perdoar aquela mentira tão longa e tão fundamental parecia uma missão quase impossível. Afinal, não se trata apenas de uma mentira qualquer, mas da própria história de sua vida. Algo que molda quem somos, o que acreditamos e a forma como nos relacionamos com o mundo. Ela sentia uma mistura intensa de emoções: raiva, tristeza, decepção e, acima de tudo, uma sensação de abandono emocional que nunca imaginou experimentar. Mais que tentasse racionalizar, era difícil não se perguntar como a mãe pôde esconder algo tão essencial. Como o amor materno podia conviver com uma omissão tão dolorosa? A filha refletia que talvez a mãe também tivesse suas próprias prisões, traumas, medos e arrependimentos que a fizeram agir daquela forma, mesmo que fosse errada. Mas a verdade é que nada disso diminuía a dor de se sentir traída pela própria família, aquela que deveria ser o porto seguro mais forte e verdadeiro. Essa ferida, invisível, que ninguém via, tornava o cotidiano complicado. Havia momentos em que a filha se sentia perdida em seus próprios sentimentos, como se estivesse navegando em um mar turbulento, sem mapa ou bússola. Pensava em como sua identidade havia sido construída sobre uma mentira e agora precisava se reinventar. O questionamento sobre quem ela realmente era se tornou constante. Se a base de sua história era falsa, qual era a parte verdadeira? E se a confiança com a mãe estava quebrada, quem poderia confiar? Essas dúvidas tornavam tudo mais pesado, como uma mochila cheia de pedras que ela não sabia como largar. Apesar dessa tempestade interna, ela sabia que precisava encontrar um caminho para seguir em frente. O perdão não vinha de uma hora para outra, mas a vontade de reconstruir a própria vida, com verdade e autenticidade, era maior do que a vontade de se prender à mágoa. Ela entendeu que perdoar não significava esquecer, nem aceitar o erro, mas sim libertar-se do peso que aquela história carregava para poder viver com mais leveza. A filha precisava cuidar de si mesma, reconstruir sua autoestima e buscar apoio, seja em amigos, terapia ou em outras formas de acolhimento, para curar as feridas emocionais que estavam abertas. Ao mesmo tempo, a relação com a mãe passou por um processo delicado. Não havia mais espaço para falsas verdades ou silêncios dolorosos. Era preciso diálogo aberto, onde cada palavra pudesse ser dita sem medo ou julgamento. A filha, com maturidade, buscava entender os motivos por trás das ações da mãe, mesmo sem concordar com elas. A mãe, por sua vez, teve que encarar suas próprias fragilidades e a responsabilidade pelo que fez. Essa troca dolorosa foi necessária para que, quem sabe, pudessem reconstruir uma relação diferente, pautada na honestidade, mesmo que a confiança levasse tempo para ser restaurada. O vídeo aprofunda essa luta interna, mostrando que a verdade, por mais libertadora que seja, também traz consequências que não podem ser ignoradas. A mágoa existe e precisa ser sentida, reconhecida, para depois, quem sabe, começar a se dissolver. A história convida o público a refletir sobre como o silêncio e as mentiras, mesmo motivados por amor ou medo, podem ferir profundamente, e que a busca pela verdade, por mais dolorosa, é um passo fundamental para a cura emocional. A filha aprendeu que amar não significa aceitar tudo, mas respeitar a si mesma, suas emoções
e sua verdade, mesmo que isso signifique conviver com cicatrizes que jamais desaparecerão completamente. Essa jornada de dor e esperança deixa uma mensagem clara. A reconciliação, seja consigo mesmo ou com os outros, não é um caminho fácil ou rápido, mas é possível. E, acima de tudo, necessária para quem deseja viver uma vida inteira, plena e verdadeira, sem se perder nas sombras do passado. A mentira e o silêncio que cercaram aquela família não foram apenas um capítulo isolado, tiveram consequências profundas e duradouras que marcaram cada um dos envolvidos de formas diferentes, mas igualmente dolorosas. Para a mãe, a decisão de ocultar a verdade tornou-se um fardo pesado demais para carregar. A culpa se transformou em uma companhia constante. Um peso no peito que apertava toda vez que ela via a filha crescer distante, confusa, e quando percebia que sua própria escolha de proteger acabou criando uma ferida ainda maior. Ela vivia com o arrependimento silencioso, uma mistura de medo e vergonha que a impedia de buscar uma reconciliação verdadeira. A mãe sabia que suas ações tinham destruído algo precioso, mas o orgulho e a dor bloqueavam seu caminho para a redenção. Para o pai, a mentira se transformou em uma ausência que jamais desejou. A distância forçada, o corte de contato e as barreiras impostas pela mãe o fizeram viver uma vida de solidão e arrependimento. Anos tentando se aproximar, sem resposta, sem saber onde estava a filha, o deixaram com a sensação de invisibilidade, de um amor que nunca pôde ser vivenciado plenamente. O pai carregava o peso de não ser capaz de proteger o vínculo mais importante de sua vida, e a frustração de ver que o silêncio da mãe havia apagado sua presença no mundo da filha. Aquele silêncio o transformou num estranho, num personagem invisível da própria história que desejava escrever. Já para a filha, o impacto foi duplo. Primeiro, a dor da ausência real. Depois, a ferida aberta da mentira e da manipulação emocional. A confiança abalada, o sentimento de traição e a dúvida, constante sobre a própria identidade, criaram um turbilhão de emoções difíceis de ordenar. Ela passou a viver com o peso de não saber em quem confiar completamente, e a relação com a mãe, que antes era a base de sua segurança emocional, ficou marcada por uma distância que parecia impossível de encurtar. A filha aprendeu que a mentira, mesmo que nascida do medo ou do desejo de proteção, pode destruir laços, desmoronar afetos e marcar para sempre a alma de quem a recebe. Essa história serve como um alerta poderoso. O silêncio e as mentiras dentro de uma família não protegem. Eles corroem. Protegem momentaneamente do confronto, mas deixam uma ferida que só aumenta com o tempo. A decisão de esconder a verdade, por mais bem intencionada que pareça, pode gerar consequências irreversíveis. A perda da confiança, o afastamento e a construção de muros emocionais que dificultam o perdão e a reconciliação. A história convida o público a refletir sobre a responsabilidade que cada um tem ao lidar com verdades difíceis e como o medo de enfrentar a realidade pode se transformar em uma prisão que aprisiona a todos. Mas, por mais dolorosas que sejam as consequências, também existe uma lição sobre o poder da verdade e da coragem. Reconhecer o erro, enfrentar a culpa e buscar a reparação é o primeiro passo para aliviar o peso da mentira. A mãe, o pai e a filha mostram que, mesmo diante das feridas mais profundas, é possível abrir um caminho para a cura, embora esse caminho seja lento e cheio de desafios. O silêncio que destrói pode ser rompido pela coragem de falar, pelo desejo de ouvir e pela vontade de reconstruir. Essa história não termina no passado sombrio, mas abre espaço para o futuro, para uma chance de redenção e transformação. A reflexão que fica para o público é clara e impactante. Até onde o silêncio protege? E quando ele começa a destruir? Quantas famílias vivem histórias parecidas, marcadas por segredos que poderiam ser enfrentados com mais amor e menos medo? E, sobretudo, qual o preço que pagamos por não falar, por não ouvir, por não encarar as verdades difíceis? É um convite para repensar a forma como lidamos com nossos próprios silêncios e mentiras e para entender que, às vezes, a cura só começa quando escolhemos a verdade,
por mais dolorosa que ela seja. Essa narrativa traz à tona a importância da empatia, da comunicação e do perdão, ingredientes fundamentais para que as feridas emocionais se transformem em cicatrizes que contam histórias de superação e não de sofrimento eterno. É uma lição sobre como as decisões que tomamos hoje reverberam para sempre no coração de quem amamos, e sobre a necessidade urgente de construir pontes, em vez de muros, para que o amor verdadeiro possa, finalmente, florescer. Depois de tanto sofrimento, mentiras e descobertas, a história chega a um ponto onde o futuro, apesar das cicatrizes, ainda guarda uma possibilidade real de reconstrução. A filha, agora com a verdade em mãos e o reencontro com o pai, concretizado, percebe que não pode mudar o passado, mas tem nas mãos o poder de escolher como será seu caminho daqui para frente. Ela sabe que o relacionamento com o pai será um processo, um mosaico delicado que precisará ser montado com paciência, confiança e muito diálogo. Cada passo será um desafio, mas também uma chance de curar a ferida que por anos ficou aberta e de resgatar um pedaço perdido de sua identidade. No entanto, essa nova fase também traz uma certeza amarga. A relação com a mãe nunca mais será a mesma. A confiança que foi quebrada por anos de omissão e mentira deixou marcas profundas. E mesmo que haja amor, o vínculo agora está permeado por dúvidas e ressentimentos que precisam ser trabalhados. A filha entende que, para que haja algum tipo de reconstrução, será necessário enfrentar essas cicatrizes, reconhecer a dor, aceitar as falhas e decidir se o perdão é possível, mesmo que a ferida nunca desapareça totalmente. A mãe, por sua vez, terá que lidar com a culpa, o arrependimento e a tentativa de se redimir, mas sem esperar que tudo volte a ser como antes. Essa nova etapa é um convite para o público refletir sobre as complexidades das relações familiares, que não são feitas apenas de amor, mas também de conflitos, escolhas difíceis e consequências que se arrastam no tempo. Muitas famílias vivem situações parecidas, onde segredos e mágoas criam abismos que parecem intransponíveis. A história mostra que, mesmo diante desses desafios, existe uma luz de esperança, a possibilidade de reconstruir laços quebrados com sinceridade, respeito e empatia. Mas é preciso entender que nem todas as feridas cicatrizam por completo, e que o caminho para a reconciliação é único para cada pessoa. O vídeo fecha com um convite emocionante. Quantas histórias familiares, semelhantes a essa, existem por aí? Quantas verdades permanecem escondidas, abafadas pelo medo, pelo orgulho ou pela dor? E o que aconteceria se mais pessoas tivessem coragem de buscar a verdade, por mais difícil que ela seja? A reflexão deixa claro que o silêncio e as mentiras podem destruir famílias, mas a verdade, mesmo que tardia, pode abrir portas para um recomeço. Um recomeço que, apesar das cicatrizes, pode ser cheio de significado e amor renovado. Por fim, a mensagem para quem assiste é de coragem e esperança. Coragem para enfrentar as próprias histórias, por mais dolorosas que sejam, e esperança de que, com diálogo e vontade, é possível construir uma nova narrativa, mais verdadeira, mais humana e mais livre das amarras do passado. A filha escolheu esse caminho, consciente dos desafios, mas também do poder transformador da verdade. E é essa escolha que deixa uma lição profunda. O futuro pode ser reescrito, e mesmo as feridas mais profundas podem se tornar marcas de força, aprendizado e resiliência. Assim, o vídeo termina com a imagem da filha olhando para o horizonte, simbolizando um novo começo. Ela carrega as cicatrizes do passado, mas também a certeza de que, apesar de tudo, tem nas mãos a chance de viver uma história diferente, uma história feita por ela, para ela, e talvez para aqueles que um dia também precisarem encontrar o caminho de volta para casa. Se essa história mexeu com você, mostrando que a verdade, mesmo dolorosa, pode transformar vidas, já deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias reais que tocam fundo no coração. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho,
porque toda semana tem vídeo novo que vai fazer você repensar o que acha sobre família, verdade e perdão. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e vem com a gente nessa jornada de histórias reais que emocionam, inspiram e fazem a gente crescer juntos. Até o próximo vídeo.